É o lance do Flamengo, uma bola enfiada ao Mancoejo, que o goleiro Douglas Borges sai todo errado e acaba acertando o adversário, o jogador do Flamengo, e o árbitro Wagner Magalhães, bom árbitro, apitou muito bem o Campeonato Brasileiro no passado, o que o levou à FIFA, esse ano ele já é árbitro da FIFA, cometeu esse erro, ele está próximo da jogada, está muito perto, quase que dentro da área, é pênalti, o goleiro sai, toca só no adversário, no jogador do Flamengo, e aí sim o erro do árbitro não ter marcado essa penalidade máxima para a equipe do Flamengo, o jogo que terminou 1-1 lá em Volta Redonda. Portanto, o erro do árbitro desta noite foi aqui no Rio de Janeiro, Wagner Magalhães. A coisa não está boa para a arbitragem carioca. É isso aí. Portanto, Simon desvendando, dando a palavra final sobre todos os fatos, as polêmicas, curiosamente, nos 3 casos, nos 3 jogos envolvendo lances de penalidade máxima. Simon, um grande abraço para você, hein? Até a próxima. Valeu, boa noite. Bom, é isso, seguimos falando do empate do Flamengo, né, com Volta Redonda. O Felipe Facincani acompanhou essa partida, acompanha aqui com a gente no telão, olha só ele, trazendo mais informações então desse duelo. Facincani, boa noite. Tudo bem, Renata? Boa noite para você, boa noite pro Ilan, para todo mundo ligado conosco aqui nos canais Fox Sports. Pois é, o Flamengo tropeçou, empatou contra a equipe do Volta Redonda, placar de 1-1. Felipe Viseu fez o gol do Flamengo, aproveitando muito bem a oportunidade como titular mesmo no time dos reservas, até porque o Zé Ricardo, técnico da equipe, deu folga para o time principal do Flamengo, haja vista que o Flamengo já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. Como a Taça Rio, apenas a equipe cumpre tabela, entre aspas, já que tem a classificação garantida para a principal fase do estadual, então tem aproveitado esses últimos jogos para dar uma rodagem maior aos jogadores considerados reservas. Tanto é que Felipe Viseu colocou o Leandro Damião, que era o atacante badalado a ser protagonista nessa equipe do Flamengo, no banco de reserva. Só que o entrosamento do time reserva não é, claro, igual ao do time titular. O Flamengo sofreu em boa parte da partida. No segundo tempo sofreu um gol de cabeça do zagueiro Luan do Volta Redonda. O duelo terminou empatado em 1-1. E agora a classificação do Flamengo, que estava quase assegurada para a semifinal da Taça Rio, fica um pouquinho mais difícil pelo seguinte: o Nova Iguaçu venceu o compromisso dele hoje, diante do Resende, placar de 1-0, chega a 10 pontos, o Flamengo lidera o grupo com 11, e o Botafogo amanhã pega a Portuguesa, que em caso de vitória o Botafogo encosta no Nova Iguaçu, chega também a 10 pontos, e aí fica tudo embolado para a última rodada, quando o Flamengo inclusive tem clássico contra o Fluminense lá na cidade de Cariacica. Ou seja, para o Flamengo, aquela história, né, de deixar de lado a Taça Rio, ela fica também num dilema, porque como é que o Flamengo vai abrir mão no próximo final de semana do clássico contra o Fluminense? Os jogadores têm uma oportunidade, inclusive, de dar o troco na decisão da Taça Guanabara, quando nos pênaltis o Fluminense venceu o Flamengo após o empate em 3-3. Quem fala muito a respeito desse assunto, deste dilema, se o Flamengo deixa de lado a Taça Rio para não encavalar jogos nas próximas semanas, já que tem compromisso pela Libertadores diante do Atlético Paranaense e também as próprias semifinais do Campeonato Estadual, do Campeonato Carioca, é o técnico Zé Ricardo. Gol de bola parada, a equipe do Volta Redonda fisicamente tem uma boa imposição, acabou no meio no centro da área dele tomando o gol de cabeça, e no final do jogo realmente, como a gente abriu um pouquinho o meio tentando fazer os dois homens de frente ali, é normal que o jogo se abra e fique um pouquinho descaracterizado para a gente. Bom é que a gente conseguiu dar ritmo a alguns atletas. Gostei muito da atuação do Gustavo hoje, do Coedjar. Também o Renê mostrou que pode ser muito importante para essa temporada, dar ritmo ao Donati também, o Léo Duarte. Então, esse é o ponto positivo, mas infelizmente ainda um pouco chateado pela vitória que não veio. Você, em um determinado momento do jogo, 7 jogadores que foram campeões da Copa do ano passado, contra você, então 8 integrantes aqui, 12 que participam do jogo. Quanto você pretende aproveitar esses garotos, quando você tiver todo o elenco à disposição também, no decorrer do ano? Faz parte dos seus planos usar muito mais eles do que você veio no ano passado e veio usando nesse começo de ano? Bem, acho que isso é uma tendência natural. Um dos objetivos nossos do Flamengo, não só do Zé Ricardo, é para a gente prospectar esses meninos um pouco mais. O Flamengo vem a cada ano que passa melhorando muito seu trabalho nas categorias de base, e não teria nenhuma coerência se a gente não aproveitasse na ponta de cima, que é o profissional. Então, eles realmente têm que merecer estar na condição. É difícil de se assegurar
quantos a gente vai utilizar quando tiver todo mundo disponível, vai depender única e exclusivamente da condição deles de trabalho, de treinamento. Aquele que estiver melhor, merecendo, vai ter a oportunidade dele. Mas, enquanto isso, a gente tem que propiciar essas condições de jogo para eles possam mostrar. Uns aproveitam mais do que os outros, natural, até porque são 7, 8 meninos, né? Então é difícil colocá-los todos ao mesmo tempo num clube como o Flamengo, mas na medida do possível a gente propiciá-los, mas dentro do merecimento natural que eles tenham no treinamento, no dia a dia. Marquinhos, você começou o jogo hoje com 6 meninos, né, que foram campeões com você na Copa do ano passado. Ao mesmo tempo, o Flamengo começou essa rodada já classificado para a fase final do Campeonato Carioca e praticamente classificado para a semifinal da Taça Rio. Qual que é o nível de dificuldade para o técnico para manter os jogadores focados, já sabendo que o time praticamente está na próxima fase da Taça Rio, classificado para a semifinal do Campeonato Carioca? Bem, um resultado positivo contra o Fluminense, né? Até porque o Nova Iguaçu venceu hoje, foi a 10 pontos, amanhã o Botafogo joga, pode ir a 10 também, a gente com 11, então vai ficar tudo para a última rodada. Em relação ao Campeonato Carioca, realmente a gente já tem uma situação um pouco mais confortável, mas viemos até aqui com o objetivo de vencer a partida. Infelizmente, como a gente só se comportou bem o primeiro tempo, o segundo tempo deixando a desejar, acabou o empate sendo um resultado justo, pelo que o Volta Redonda também apresentou. Agora, motivação para eles de todo jogo tem que ser uma motivação muito grande. Vestir essa camisa não é fácil, a gente sabe. Hoje, muitos atletas com pouco ritmo de jogo, era natural que em algum momento a gente tivesse uma dificuldade, até mesmo pela questão física de não jogar em si. Então, assim, um jogo foi um pouco... bastante, assim, não é nem um pouco, bastante com contato físico, né? O time do Volta Redonda tem uma competição física maior do que a nossa, então a gente sabia que naquele combate direto ali a gente poderia ter alguma dificuldade e esses desafios ali entre o nosso meio de campo, eles acabaram no segundo tempo levando um pouquinho mais de vantagem e a gente propiciou alguns contra-ataques que normalmente a gente não costuma dar. Mas, de uma forma geral, a gente sai aqui satisfeito por ter conseguido um ponto, mas ainda com o sentimento que a gente precisa dar mais ritmo aos atletas e colocá-los mais em condição de jogo para que uma eventualidade a gente possa utilizá-los. Então tá aí, palavras do técnico Zé Ricardo, da equipe do Flamengo. O elenco se reapresenta amanhã no CT do Ninho do Urubu, com todos aqueles jogadores que também não estiveram integrados ao grupo ao longo das semanas, né? Casos do Trauco e do Guerreiro, que estavam com a seleção peruana, e também o meio-campista Diego com a seleção brasileira. A princípio, para o jogo contra o Fluminense domingo, o Flamengo vai com força máxima, porque vai ter também uma semana cheia para trabalhar até o próximo final de semana, em caso de classificação para a semifinal da Taça Rio. José Ilan e Marina Ferrari. Não errei, viu, Mar? Foi só um lapso aqui do começo, viu? Foi só isso, viu, Mar? Não errei, não.